que é um dos temas, digamos assim, que fazem parte das baquianas brasileiras de Villa-Lobos. As baquianas brasileiras são obras nas quais Villa-Lobos escreveu, em termos brasileiros, o que ele consideraria que o Bar escreveria se vivesse no século XX. O Trenzinho do Caipira é um desses aspectos, ele já foi tomado de mil maneiras. Aqui nós vamos nos emocionar, sim, ao ver esses meninos americanos a cantar o nosso Villa-Lobos. Nem o som, nem a imagem são, digamos, perfeitos, mas o conjunto é muito bom desses meninos. Eles são bastante afinados e ensaiados. Vamos então a eles. E aí, hein, os americaninhos cantando Lá vai o trem, bonito. É o sentido internacional da música, ligando povos, idiomas. Os corais têm essa vantagem também. Eles são muito educativos. No caso de crianças, o coral ensina disciplina, ensina a perda de excessos de personalidades ególatras, porque equilibra todo mundo numa obra comum. Então é importante os colégios terem corais. Assim como os colégios têm corais, as instituições têm corais. O Senado Federal tem um coral muito curioso, muito interessante, de tamanho médio. Ele é dirigido por uma maestrina muito competente, que tem nome de Flor Glicínia Mendes. É um coral muito bem ensaiado. Ele é um coral de grande disciplina, é um coral de tamanho médio. Os corais de tamanho médio têm um conjunto de vozes bastante encorpado e, ao mesmo tempo, forte. E as grandes massas corais são para outro tipo de espetáculo. Por exemplo, solenidades. O coral médio é muito importante. E também audições específicas em teatros pequenos. E nem sempre eles necessitam também de orquestra por trás. Pode ter um piano ou pode ter apenas as vozes. É rica, a questão das vozes é rica. E como vocês sabem, os corais são separados por vozes. As vozes femininas agudas, as vozes femininas médias e as vozes femininas graves. Ou seja, sopranos, meio-sopranos e contraltos. E a mesma coisa nas vozes masculinas. Os tenores, que são as vozes mais altas, os barítonos, que são vozes mais encorpadas, mais baixas, mais graves, e os baixos, que são vozes graves. Aliás, a grande dificuldade dos corais no mundo inteiro
e no Brasil também, é encontrar um número de vozes graves suficientes para o equilíbrio do conjunto, porque esse equilíbrio é muito necessário. O Coral do Senado fez uma experiência muito interessante. Uma adaptação de uma área da ópera Carmen de Bizet. Essa área se chama La Fleur que tu m'avais jetée, seja a flor que você me lançou. E tem a ver com uma passagem da ópera Carmen, no momento em que começa a sedução de Carmen para dois homens e tudo no final terminará numa grande tragédia, como está na obra. Aqui eles fizeram algo interessante. A solista canta o que se canta na ópera e o coral acompanha como se fosse a orquestra. E a ópera Carmen é uma ópera que também tem corais dentro dela. Então fez-se uma fusão muito rica, muito interessante. A solista tem uma voz bonita, uma voz entre o soprano dramático e o meio soprano. O que quer dizer isso? Isso depois, em outro programa, eu irei com mais calma. Mas a voz feminina mais alta é a voz da soprano. Soprano quer dizer soberano. Soberano quer dizer soberano. Soberano no sentido de que é a voz soberana, a mais alta. Pois bem, na soprano, na voz da soprano, você tem gradações. Existe a soprano ligeiro, existe a soprano lírico e existe a soprano dramático. A soprano ligeira é aquela voz bem aguda, bem fininha, que vai lá em cima. A soprano lírico é um soprano médio, intermediário, e o soprano dramático já é uma voz mais grave, quase chegando à voz da meio-soprano. A voz de Luciana Tavares, que é solista, ela está, a meu juízo, entre esta soprano dramática e a meio-soprano, que já é uma voz de maior dramaticidade. O melhor mesmo é ver e ouvir o Coral do Senado.
Bem, vimos um coral. Agora, em Brasília, o Encontro Internacional dos Regentes. Cada coral e cada regente buscou o máximo de novidades e de invenções para os seus corais. E essa é a turma de Indianápolis que veio, o coral infantil muito bom, trouxe também um coral jovem, muito bom do ponto de vista da afinação. Mas acontece que lá o diretor, ele resolveu primeiro fazer uma homenagem ao Brasil, cantando Garota de Ipanema, mas ele inventou uma coreografia. A verdade é que os meninos, com a maior boa vontade do mundo, não conseguem no corpo nenhuma sincronização. Uma eles não conseguem. Mas eles cantam bem, há um piano e o ritmo quase alcança o da bossa nova. Mas a movimentação... Mas não é isso que importa, é um coral de gente jovem, importa, aí é que entra o aspecto. O som deles é bom, qualidade vocal, o fato de irem a outro país cantar, o fato de chegarem num outro país com a música do país ao qual estão visitando e fazer uma homenagem, embora seja já uma música hoje de conhecimento mundial, como Garota de Ipanema. É muito bonito, é juventude, é jovem. Eles lá fazem o que podem, não devia ter um coreógrafo. O diretor do coro achou que eles deviam fazer uns certos movimentos. É muito interessante essa garotada a fazer esse movimento. Mas o que importa aqui é, no caso, primeiro, a utilização de música chamada popular pelos coros. No século XX, grande parte dos arranjadores para coros tomou temas populares e fez arranjos interessantíssimos. Por exemplo, o Vieira Brandão, entre tantos outros maestros brasileiros, o Vieira Brandão foi quem fez a transposição do Trenzinho do Caipira, do Villa-Lobos, para coro. Tem inúmeros aproveitamentos de músicas de índios, de músicas indígenas. E depois da segunda metade do século XX, compositores populares passaram a ser interpretados por coros, por corais, por madrigais, por conjuntos corais. Aqui então esse conjunto dos jovens de Indianápolis, coral jovem de Indianápolis nos Estados Unidos, nos traz aqui este Garota de Ipanema, bem cantado, mas com uma movimentação, vamos lá.
E depois desse divertido número, jovem, bonito, alegre, vamos por uma peça que buscam criação, criatividade, invenção, inovações no gênero. Primeiro, nós vamos ouvir uma música que se chama Verão Portenho, do Astor Piazzolla, que é argentino. E vocês vão ver um grupo com uma fantasia muito grande que faz essa obra. É o grupo G4, que está no alto, são 4 pessoas que estão no alto. A roupa é um pouquinho diferente. Depois, embaixo, o Coral São João. Esse Coral São João, ele aparece com uma vestimenta que é uma vestimenta bolada para ser um conjunto de todas eu não digo, mas de muitas vestimentas típicas de povos da nossa América. Ali tem um pouco de guatemalteco, com inca, com maia, portanto guatemalteco, com mexicano. É uma melange, inclusive de índio brasileiro. Esse é o Coral São João. E um balé, não é um balé profissional, mas é um balé do Teatro Arthur Azevedo. Isso tudo se passou no Teatro Arthur Azevedo, no Maranhão. Portanto, é um coral, aqui nós temos um coral brasileiro estilizado, e eles cantam sem letra a obra do Piazzolla, que é argentino, só com a silabação. O coral, como eu lhes disse, mistura os elementos de toda a América Central e do Sul na roupa. Fica uma fusão perturbadora e curiosa, vamos chamar assim uma fusão latino-americana. Aqui, infelizmente, o balé não é o dos cantores, e sim de jovens bailarinos ainda em formação. Agora, do ponto de vista das vozes, é muito interessante o colorido delas, os timbres, o caráter integrador. Esse caráter integrador da América é um serviço. A América a América que eu digo é a América do Sul, a América Central principalmente, possui grande dificuldade de se integrar. Principalmente o Brasil. O Brasil é parte importante nisso aí, porque o Brasil parece que vive de costas para a América e prefere se integrar muito mais com quem está do outro lado do Oceano Atlântico do que quem está aqui atrás dele, ao seu lado, em toda a América do Sul e na América Central. Não sei se é por razões do idioma, nós não falamos o castelhano, mas o fato é que o Brasil mesmo tem uma certa resistência a se integrar nos ritmos e nas músicas sul-americanas, centro-americanas, que são belíssimas, belíssimas, como é belíssima a nossa música. Esse grupo, esse coral São João, faz essa tentativa de integração. É meritório. E é em nome desse mérito que nós vamos, então, aqui mostrar toda essa fusão. Um compositor argentino, cantores e bailarinos brasileiros e vestimentas de toda a nossa bela, a nossa profunda e tão sofrida América. Vamos ver e vamos ouvir.
Aí está o Coral do Senado. Ele vai cantar em breves 2 minutos e pouco um canto de solidariedade. Se chama Canción con Todos, é de Terrada Gomes, e com letra em castelhano. O interessante aqui é, num coral de tamanho médio, a gente verificar a divisão das vozes e o quanto essas vozes se cruzam na melodia num contraponto que vai num crescendo. Ou seja, as melodias vão se misturando. Uma obra como essa, com tantas vozes se cruzando ou a se cruzar, não é fácil de reger, exige do conjunto um grande equilíbrio. Por quê? Porque quando eles estão cantando ao mesmo tempo melodias diferentes, para o próprio cantor, ele pode se atrapalhar ao ouvir o outro grupo cantando a outra melodia. Ele tem que se fixar muito firmemente, uma concentração naquilo que ele vai cantar. E é preciso estar num grande ajuste para que as vozes, quando se cruzam, não se atravessem, em vez de se cruzar, não se choquem. E os próprios cantores não saiam da própria afinação. Vocês podem reparar o dia que vocês cantarem, que se vocês estão cantando e entra um disco com uma outra pessoa cantando, você perde a música, porque desafina. O coral, ele tem essa espécie de contratura, ou seja, é preciso prestar muita atenção no que se está cantando, sobretudo em obras rápidas e, a meu ver, difíceis como essa que o Coral do Senado vai cantar para nós aqui em seguida. Bem, agora nós vamos apresentar a vocês, talvez, a música coral mais famosa do mundo. Quem não a conhece? É o Aleluia, do famoso oratório Messias de Handel. O Aleluia está no meio do oratório. Ela é retirada e é cantada pelo mundo afora. O oratório é longo, dura mais de 1 hora. Os oratórios foram fundamentais na história da música. Primeiro, a ópera, como nós conhecemos hoje em dia, começou nos oratórios. As antigas óperas eram saídas de oratórios, ou seja, não havia a ação dramática acontecendo uma história. Por exemplo, no século XVII e no século XVIII, os oratórios às vezes contavam eles uma história, só que a história não era representada, dramatizada. É no final do século XVIII e em todo o século XIX e em todo o século XX que a ópera vem a ser um teatro, um drama lírico, ou seja, o drama cantado. Mas antes ele era contado pelo canto, eram os oratórios.
Se vocês quiserem aprofundar, porque essa é uma música dos céus, ouçam o que puderem dos grandes oratórios de Handel e de Bach. Igualmente há um outro oratório famoso e maravilhoso que fala sobre a criação do mundo, é de Haydn. É uma outra recomendação que eu lhes faço. Ou, por exemplo, o oratório Elias, de Mendelssohn. Ou, em forma de oratório, as missas de Mozart, de Beethoven, Schubert, tem algumas missas muito bonitas. O Brahms tem uma obra para coral, aliás, tem mais de uma para coral, aliás, tem várias, mas tem o grande Requiem alemão. São todas obras, eu estou citando, porque vocês podem ouvir em disco. Aqui agora nós vamos ver um belo trabalho, difícil, com o coro comunitário da Universidade de Brasília. Por que difícil? Porque aqui está, digamos assim, o auge do que é o oratório. Mais de 200 vozes, um coral, não sei se tem cento e tantas pessoas, eu não contei, e uma orquestra. É muito difícil reger isso, porque o maestro tem que reger a orquestra, tem que reger o coral, o ensaio tem que ser de entrosamento, e é difícil de ser reproduzido em televisão. Aliás, esse é um belo trabalho. No final, esses oratórios puxam para o grandioso. O próprio Handel, que era um homem grandão, o pessoal chamava de urso, porque ele parecia um urso, comia muito, gritava, brigava com os músicos, e ao mesmo tempo era bem humorado fora disso. Ele disse que nunca soube o que aconteceu com ele no momento em que ele escreveu esse Aleluia. O fato é que os oratórios têm momentos de reflexão, têm momentos de dor e momentos de exaltação. Este aí é um dos principais e maiores momentos de exaltação da história da música, que músicos brasileiros, cantores brasileiros de Brasília nos apresentam aqui com grande valor.
Muita gente me pediu, aí está, um programa com música coral, conjuntos amadores, conjuntos profissionais, para que vocês possam ter a ideia desse exercício de viver a música em comum. Gosta de música? Quer um conselho de amigo? Quer fazer bem para a sua alma? Entre para um coral. Em todos os lugares há corais. Igrejas de todas as religiões, associações de música, grupos, escolas de música, colégios, faculdades. Não é difícil entrar para um coral, não. E os maestros de corais são verdadeiros benfeitores que estão aí pelo Brasil ensinando esse canto, harmonia, integrar-se num conjunto, além de ser uma glória você cantar num coral. Bem que se eu tivesse tempo eu adoraria entrar num coral, sinceramente. Cantar ali disciplinadamente. O coral não exige que você seja um grande cantor. Exige aqueles mínimos de afinação para não desafinar. É lógico que os grandes conjuntos corais, os principais, mesmo sendo pequenos, grandes que eu digo no termo da qualidade, são muito exigentes quanto aos cantores. Existem corais só de cantores profissionais. Mas a atividade coral em si é uma atividade lúdica, bonita, da sociedade. Tá aí, se vocês gostam de música, não encabulem não, vão lá num desses corais e peçam uma vaguinha. Posso cantar aí, quem sabe? Com o tempo aquilo vai lhe fazer bem à alma, vai fazer bem aos outros. Enfim, não existe exercício para o físico, pois existe também exercício para a alma. Por quê? Porque música é vida interior. E quem tem vida interior jamais padecerá de solidão. Até a próxima.